Já pensou em fazer uma viagem dentro de outra viagem? E para alguns essa viagem pode ser recreativa, para outros medicinal, para outros até... Eu esqueci o que eu estava falando. E é exatamente sobre esse segmento do turismo que a gente vai falar nesse vídeo, inclusive falando em quais países você pode fazer turistar, passeios baseados na maconha. Quer saber mais? Então embarca comigo nesse hangout. Seja muito bem-vindo ao canal do Hangout, eu me chamo Lucas, agente de viagens há mais de 10 anos e o assunto de hoje é um assunto que, mentira, não esqueci. É sobre cannabis, a gente vai falar sobre um assunto que gera tabus, né? Meio que polêmico, assim, o nome, né? Fala, pô, maconha. Mas calma, é um segmento do turismo que vai crescendo, está crescendo inclusive, em vários países. E é sobre isso que a gente queria falar, seja você usuário ou não estamos aqui para fazer julgamento moral sobre o uso da droga, né? A ideia não é essa, muito menos apologia, mas fato é que isso está acontecendo, existem países que estão promovendo e existem muitos turistas que buscam por esse tipo de informação, seja por única e exclusivamente pela informação propriamente da planta, né? Ou então para uso recreativo mesmo, isso acontece, isso existe. Não vamos tapar os olhos, né? O sol com a peneira, isso está acontecendo. E é esse o intuito desse vídeo, vamos falar tudo, dar dicas e destinos para você, quem sabe, fazer uma viagem baseado na maconha. Mas para você não ficar esquecido como eu estou, já aproveita e se inscreve no canal. Toda semana tem um vídeo novo sobre viagens, curiosidades, enfim, um monte de coisa. Então se inscreve, dá um joinha no vídeo, né, se você gostar do conteúdo, claro. Seguindo nesse assunto, que é um assunto polêmico. Só que não, né, não precisa ser polêmico, especialmente porque nós vamos citar passeios que visam, né, conhecer mais sobre a cannabis, ou até para usar a cannabis, que seja, em países onde é legalizado. Então não tem problema aqui, tá? Nesse sentido, é mais para quem não usa, é mais no sentido de curiosidade mesmo. Até para quem sabe não ir ou não fazer. Mas de toda forma, independente do seu ponto de vista, se faz uso ou não, se tem interesse ou não, a questão é respeitar o outro, né? Se a pessoa usa a substância, especialmente culturalmente, como veremos nesse vídeo, porque sim, o uso da cannabis também é cultural, respeite. É isso, sabe? É o limite da coisa. Mas vamos lá, vamos seguir com o assunto, vamos aos países aonde você pode fazer o passeio, o tour da cannabis. O primeiro país e muito associado ao uso da maconha é a Jamaica, né? A clássica Jamaica. Mas pasme, a legalização, né, do uso da maconha na Jamaica é recente, é coisa de alguns anos atrás, que foi liberado o uso, e mesmo assim o uso na Jamaica não é um uso livre e indiscriminado não, você precisa ter receita para uso. Mas mais do que receita, eles têm uma questão cultural de uso da maconha ali naquele país, e inclusive eles liberam o uso dela para práticas espirituais. Para os jamaicanos, né, para os nativos, esse uso é ok. Agora, para estrangeiros, né, eles pedem que você tenha uma receita para fazer consumo da substância. De todo modo, o que eles possuem também no país são os tours guiados, né, que você vai a plantações, conhece as variedades da planta, enfim, o processo de produção e tudo mais. Inclusive, como eu estava falando, a maconha passou a ser parte cultural mesmo, a gente associa muito, né, a maconha à Jamaica nesse sentido. Então por isso que ali, mais do que em qualquer outro lugar do mundo, há expressividade no tour da maconha, especialmente para quem gosta, né? Curte ouvir um som, curte uma vibe e tudo mais. Ali é o supra-sumo dos maconheiros, para quem quer ter essa viagem profunda. A Jamaica é um país onde isso pode ser feito, mas de novo, atenção ao uso indiscriminado, precisa da receita, tá bom? Fique esperto com isso. E aí seguindo, né, países para onde dá para fazer esse tipo de tour, a gente tem do nosso ladinho o Uruguai. O Uruguai também libera o uso, contanto que seja mediante receita, uso medicinal, e para uruguaios, né, não para estrangeiros. Esse é um ponto muito importante. Estrangeiros não são autorizados pela lei uruguaia a usar, né, recreativamente a maconha lá, não pode. No entanto, os tours existem, tours a fazendas, a questão da produção, a toda a questão econômica que envolve, né,
que teve essa transformação no país nos últimos anos, hoje gera um setor da economia, farmácias, espaços voltados ao consumo da planta, enfim. Então nisso tudo, ainda que não se possa fazer o consumo da maconha recreativamente, um estrangeiro, ainda assim se pode visitar e conhecer, e passou também a ser um item de curiosidade e de turismo no Uruguai. Então se você tem interesse por esse tipo de tour, tá indo para o Uruguai, lá em Montevidéu você pode buscar por agências que promovem esse tipo de passeio que você vai achar, olha ali no TripAdvisor, dá um Google, que elas existem, e é um passeio interessante para quem curte. Outro destino muito famoso pela questão do uso, né, desse tipo de substância, inclusive outras, é a Holanda, né, e mais especificamente falando de Amsterdã. É ali onde tudo pode, especialmente para os estrangeiros, é permitido, no caso específico da maconha, ser consumida ali, né? Então, se você quer fazer já o uso recreativo da substância, em Amsterdã pode. E não só pelo fumo, mas eles também têm uma série de pontos, como por exemplo cafeterias, aonde é vendida a erva, ou então em estabelecimentos comerciais, em bebidas, em comidas, como um brownie, um brigadeiro. Um brigadeiro não, brigadeiro é coisa de brasileiro e também não pode. Mas lá tem outras substâncias, dá pra trazer inclusive, tipo refrigerante com a erva e coisas do tipo que tem. Então é um outro ponto que por curiosidade, né, muitas pessoas buscam mesmo para quem não consome, tá? Buscam para ver como que funciona a coisa toda, e especificamente em Amsterdã você pode ir e pode usar a erva. Então se você está indo para Amsterdã, já fica sabendo que você pode fazer o tal do Cannabis Tour, e aqui eu não estou zoando, esse é o nome, Cannabis Tour. Vai passar por todos esses lugares, vai contar a questão histórica e tudo mais. E uma ressalva que eu faço é que o consumo da maconha em Amsterdã, ele é permitido em locais específicos para isso, como as cafeterias ou outros pontos que tem lá uma identificação onde você pode fazer o consumo, mas não nas ruas, tá? Nas ruas o consumo é proibido. Ainda que você veja as pessoas fazendo isso, é porque estão fazendo vista grossa, estão fumando, mas por regra não pode. Pois se a gente começou o vídeo falando da emblemática Jamaica, né? Paraíso dos usuários de cannabis, saiba que, mais do que a Jamaica, o país onde se pode consumir, seja turista, seja residente, é o Canadá. Pois é, o Canadá, que nem se fala muito, né? É um país onde está descriminalizado, pode consumir, pode ser estrangeiro, o que quer que seja, contanto que seja maior de idade, pode fazer uso e tá tranquilo. E o turismo voltado para cannabis no Canadá tá ficando cada vez mais forte, tá tendo cada vez mais expressão, porque as pessoas querem muito conhecer as cafeterias especializadas, as plantações, as fazendas, as estufas, e eles mostram tudo, tem passeio para tudo lá. É tudo muito bem estruturado, organizado, e aí dá para fazer aquela degustação. Sabe aquela coisa de ir para uma vinícola, ir para o sul, ir para lugares para provar vinhos, né? Pois é, o Canadá tá tomando essa vertente de provar maconha. Eles produzem, tem vários tipos, fazem uma produção responsável, controlada, e não tem problemas e tabus para o consumo dela em sua população. Tendo dito tudo isso, se não me falha a memória, a gente passou pelos principais destinos onde de fato tem o tour, né, da cannabis estruturado, e esse é um ponto importante, não é só por uma questão medicinal ou então por uma questão de usar a maconha. Isso aí você faz em qualquer lugar do mundo, mas a gente está falando de lugares onde o processo de descriminalização está acontecendo e onde a questão é levada de uma forma séria, estruturada, como eu disse, e aí sim, né, cria-se um segmento turístico, e é por isso que a gente está falando aqui sobre esse assunto nesse vídeo. Espero que você tenha gostado. Então, vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo Hangout.